tendinite do supraespinhoso. O que é a patologia? A tendinopatia do supraespinhal é uma patologia do ombro em que apresenta inflamação ou lesão no tendão que liga tal músculo à estrutura óssea. Geralmente, quando há lesão, ela ocorre na junta do músculo e do osso. É uma patologia bastante comum entre desportistas, que requisitam muito a articulação do ombro, e é comum também em trabalhadores cuja função exige movimentos repetitivos desta articulação, fazendo com que, durante os movimentos abdutores do ombro, haja compressão ou atrito do tendão no osso. Essa enfermidade afeta pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. No entanto, como eu já disse, incide com mais frequência em pessoas com mais de 45 anos, atletas e trabalhadores. Carregamento de peso, sobrecarga do ombro, principalmente se for unilateral, pode contribuir com o desenvolvimento da patologia em questão. Fatores antecessores, mesmo que esporádicos, pode ocasionar posteriormente a tendinopatia do supraespinhal. Por exemplo, um atleta que frequentemente lesiona algumas fibras do tendão e as recupera, anos mais tarde pode lesionar outras fibras e formando assim um tecido cicatricial, próprio da cicatriz, que enfraquece o tendão e torna suscetível à inflamação. A tendinopatia supraespinhal é causada por fatores intrínsecos e extrínsecos. Alterações estruturais e biológicas acontecem quando a tendinopatia se desenvolve. Modificações celulares extracelulares caracterizam os estágios de cicatrização dos tendões. Sintomas da tendinopatia do supraespinhal. Os sintomas mais comuns nesse tipo de lesão são dor no ombro, que pode irradiar para o braço e pescoço. Além disso, ela pode ser evidenciada quando realizado movimentos com o ombro. A dor pode ficar intensificada no período noturno e pode piorar ao dormir, em cima do lado afetado. Dificuldade de emprego da força em todo o membro do ombro afetado. Dificuldade na realização dos movimentos, principalmente quando eles envolvem colocar o braço para trás das costas ou elevar acima da linha da cabeça. E dificuldade na realização de tarefas domésticas, como pentear os cabelos. O diagnóstico da tendinite do ombro, ele é feito pela clínica e recorrendo a exames complementares de imagiologia. E um quadro clínico muito característico faz praticamente o diagnóstico, mas ele deve ser complementado pela realização de uma ecografia do ombro para exclusão de outros diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, calcificações da coifa ou bursites subacromiais. E, habitualmente, na ultrassonografia pode ser visível um espessamento por edema do tendão. E a realização de uma ressonância magnética, ela pode ser necessária em casos de persistência das queixas, com tratamento conservador e quando há suspeitas de roturas parciais da coifa ou lesões intraarticulares. Como que é realizado o tratamento e a prevenção da tendinite supraespinhal? O tratamento ele pode ou não incluir uma intervenção cirúrgica, mas primeiro a gente tenta um tratamento conservador. E já logo de início é solicitado que o paciente ele faça repouso total, sem forçar, pegar muito peso, justamente porque vai ajudar na cicatrização do tendão e vai ajudar a parar com o aumento dessa lesão. E também é indicado que o paciente realize fisioterapia, que vai ajudar não só no alívio das dores, mas também na recuperação da flexibilidade e a mobilidade da região do seu ombro. E a fisioterapia acaba sendo essencial porque vai ajudar no fortalecimento não só do músculo e do tendão supraespinhal, mas também todas as estruturas que estão no seu entorno. Uma outra forma de tratamento é a acupuntura com ondas de choque. Porém, essa forma de tratamento vai ter um melhor resultado quando realizado junto com exercícios de fisioterapia. E assim o médico ele pode acabar indicando alguns anti-inflamatórios e analgésicos também.
Após isso, os pacientes eles geralmente são acompanhados pelos médicos pelo período de 3 a 6 meses. Caso não tenha uma melhora significativa com esse tratamento conservador, o médico ele pode sim indicar uma intervenção cirúrgica, tá? E caso essa intervenção cirúrgica aconteça, vai depender de caso para caso a forma com que ele vai realizar essa cirurgia e o medicamento que ele pode passar para o paciente após a cirurgia. Como acomete o cirurgião dentista? Algumas profissões exigem muito esforço físico. Devido à posição de trabalho e atividades repetitivas, acabam sofrendo principalmente alterações nos membros superiores e coluna vertebral. É nesse ponto que surge desconforto, dores, inflamações e lesões musculares. E às vezes nem é necessário muito tempo de profissão para os problemas aparecerem. O ombro é uma peça de engrenagem muito complexa, dando ao ser humano habilidade para fazer variedade de tarefas, permitindo às articulações grandes amplitudes no movimento, porém com pouca estabilidade. A tendinopatia supraespial é uma fonte comum de dor no ombro. Tendinopatia é o termo usado para fazer referências a lesões em tendões, também chamados de tendinite, sendo relacionado à inflamação no tendão atingido, o que pode causar dor e rompimento do mesmo. Os tendões, por sua vez, são estruturas elásticas em formato de cordão e aspecto esbranquiçado, cuja composição é de tecido conjuntivo fibroso, sendo ligado aos músculos e aos ossos. A tendinite de supraespioso é da sua causa mais frequente. O músculo supraespial é localizado no ombro, mais especificamente na face dorsal superior. Esse músculo é um componente do grupo de 4 músculos que formam o manguito rotator, responsável pela rotação do ombro. Para prevenir as doenças ocupacionais causadas por agentes mecânicos, é importante que o cirurgião dentista conheça 2 pontos. O primeiro é a escolha do equipamento e o segundo refere-se à ergonomia correta da posição de trabalho do profissional. O corpo deve trabalhar com torque zero, deve-se escolher a melhor postura para se trabalhar de acordo com a exigência da tarefa. As bancadas de trabalho devem ser estruturadas contando que o corpo trabalhe na posição vertical, sem curvar o tronco e evitando elevações dos membros superiores, e eliminar os esforços estáticos. As posturas adequadas é aquela que o indivíduo em posição ortostática exige pequeno esforço das musculaturas e dos ligamentos para manter-se nesta posição, de tal modo que seja facilitado o equilíbrio estático. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Alan e vou falar sobre a síndrome do túnel do carpo. Eu vou explicar sobre como é composto o túnel do carpo. É uma passagem anatômica localizada na porção anterior do punho, formada profundamente por um arco de ossos e superficialmente por um forte ligamento, chamado de ligamento transverso do carpo. Dentro deste túnel se localizam os tendões flexores para os dedos e o nervo mediano. O nervo mediano corre de seu antebraço para a sua mão através de uma passagem em um punho, o túnel do carpo. Ele é responsável pelos sinais sensoriais da palma do seu polegar e dedos, com exceção do dedo mínimo. Bom, agora eu vou falar sobre a patologia e os principais sintomas. A patologia é a síndrome do túnel do carpo. Os principais sintomas. Essa síndrome é uma neuropatia resultante da compressão do nervo mediano do canal do carpo. Dentre os principais sintomas causados por essa patologia está o formigamento noturno, que é o primeiro sinal e o sintoma mais clássico da síndrome do túnel do carpo. Geralmente, o paciente acorda no meio da noite com sensação de sensibilidade na mão, em especial na sua metade mais radial. A dor também é um problema comum para esses pacientes. Sua intensidade é bastante variável, podendo irradiar dos dedos até o ombro. Na maioria dos casos, vem acompanhada por uma sensação de peso ou fraqueza no antebraço. Dentre as queixas mais comuns, é frequente a descrição de sensação de choques, geralmente ao apalpar o punho, na região próxima à entrada do túnel do carpo.
Como a síndrome do túnel de carpo afeta o cirurgião dentista, um cirurgião dentista passa horas do seu dia sentado na mesma posição, realizando procedimentos muito parecidos. Desse modo, os movimentos são repetitivos e constantes. Além disso, a força empregada aos procedimentos e as vibrações dos instrumentos de odontologia podem acelerar o quadro. Por isso, a síndrome do túnel do carpo em dentista é muito comum. Recomenda-se que o dentista avalie suas condições de trabalho e faça alongamentos durante o dia para prevenir a doença. Essa síndrome é uma condição complexa e onerosa, causando impacto no trabalho, como mudança de emprego ou parada para o tratamento, o que leva à perda de rendimentos. É importante fazer intervalos, diversificar os trabalhos e manter a postura adequada. Prevenção da síndrome do túnel de carpo. Para prevenir a ocorrência da STC, é fundamental que se evitem as hiperextensões dos punhos. Procure mantê-los sempre em posição neutra, alterando a execução das tarefas entre as duas mãos. Faça intervalos durante a sua jornada de trabalho e aproveite para exercícios de relaxamento durante esse período. Flexões, extensões e movimentos laterais leves nos punhos e dedos, por exemplo, contribuem muito para a prevenção da síndrome e devem ser feitos pelo menos a cada 2 horas. Agora, iremos mostrar alguns exercícios para o fortalecimento dos músculos das mãos. Esses exercícios podem ser realizados no escritório ou em qualquer lugar que você estiver. Ao realizar os exercícios, não se esqueça de controlar a respiração. E para um melhor resultado do fortalecimento dos músculos, é necessário a repetição de 2 séries a cada 10 movimentos.